Boa noite, estamos aqui mais uma vez com o nosso programa Cidadania. E hoje o clima é de alegria, porque estamos aqui com o grande escritor, ícone histórico e orgulho de Goiás, Bariane Hortêncio. Boa noite, Bariane. Boa noite. Bariane, apesar de muitos te associarem como escritor goiano, você, na verdade, é um escritor paulista? Não, eu quando vim para Goiás eu tinha 15 anos. Meu avô é italiano. Italiano é que manda no clã. Então, os filhos trabalham com ele, o genro e tudo. E lá, a família estava crescendo, e o ramo nosso é serraria de madeira. Estava crescendo, a família crescendo e as madeiras, as florestas acabando. Então, ele queria uma cidade nova para ele vir com a família, ajudar a fazer a cidade, construir, e a família melhorar. Então, nós viemos para Goiânia em 1938 e ficamos. Então, a Serraria Bariane é a primeira indústria urbana de Goiânia, é do meu avô. Você mudou para Goiânia em 1938. E como é que era Goiânia naquela época? Quando eu mudei em Goiânia, inclusive, meu avô, para pôr serraria, ele ganhou 2 lotes na Avenida Goiás. Aí minha avó falou, não quero ficar aqui, não, que só tem mato, eu quero ir lá para Campinas, lá tem igreja e tal. Então, aí dispensou os lotes e foi para Campinas, lá teve que comprar uma área e tal. Então, aqui só tinha o liceu, o grande hotel, o fazenda, a Praça Cívica, o Palácio e umas 10 casas na Rua 20, só isso. Você acha que os patrimônios culturais goianienses foram mantidos? Na arquitetura, por exemplo, você acha que a Arte Deco deveria ter mais cuidado? Sabe o que é? Goiânia, Goiás aqui era um coito de bandido. Matou em São Paulo, fugiu para Goiás. Matou em Minas, fugiu para Goiás. Então, o doutor Pedro que tirou esse ranço e construiu uma cidade no centro do Brasil, uma cidade cultural. E o Atílio Correia Lima tinha vindo de Paris, formado lá e tal. Então, trouxe a Arte Deco, que é lançado em Paris e está no mundo. Então, em Goiânia talvez seja a primeira cidade, né? Antes dos Estados Unidos, depois é Deco. Então, é o Palácio, até o Lago da Rosa, aqueles muros, tudo é Arte Deco, né? O Teatro Goiânia, que é em forma de navio, né? Ele é o tal de Jorge Raff que construiu. Ele é o precursor do Niemeyer, porque ele construiu o Teatro Goiânia em forma de navio, né? Então, nesse tempo que eu cheguei, aqui era um grande canteiro de obras. Então, nós fomos para Campinas, morei lá 30 anos. É verdade que você chegou a ser goleiro do Atlético Goianiense na década de 40? Porque nós chegamos em 38, mas no fim do ano. Aí, uns dias, eu vi um barulho assim, estava lá em Campinas, saí e achei o campo do Atlético. Não é cercado, não, era tudo aberto. Aí estava jogando Goiânia, o Atlético contra o Anápolis. E quem estava apitando o jogo era o prefeito, Venerando Freitas Borges. E o técnico era o João Teixeira Neto, que ele foi até prefeito de Goiânia depois. Aí chamava Parateca. Aí o jogo estava atrasado e eu procurei saber sobre que estava faltando goleiro. Eu falei, ô moço, eu sou goleiro. Ele falou, de onde é isso aí, menino? Eu falei, vim lá do estado de São Paulo. Ele falou, o Paulistinha vai jogar no gol aqui. Lá em Campinas, eu chamo Valdomiro Bariane Hortêncio. Lá em Campinas, ninguém me conhece, Valdomiro, Bariane Hortêncio, é Paulistinha. Aí aproveitei também e montei uma loja com esse nome, né? Aí eu joguei no Atlético, fui goleiro até eu casar, depois passei até 43 e montei uma loja, Bazar Paulistinha e tal, e deixei de jogar futebol. Mas no tempo de amador, não era profissional, a gente jogava com amor, aquele negócio e tal, marcasse um gol, até chorava de raiva, aquela coisa, né? Era tudo gente nossa lá, não tinha nada de profissional. Bariane, como que você avalia atualmente o futebol? Não, hoje o futebol virou um negócio de primeiro jogar por amor à camisa, hoje joga por amor ao dinheiro. Então você vai no coisa, de primeiro assim, você quebrava até o braço e continuava jogando. Hoje o cara rela, o sujeito bate no chão lá e fica borrachado lá, fazendo cera. Tal. Então virou um negócio de profissionalismo. Então tudo que é profissional e não amador tem outro gosto, né? Eu, por exemplo, não vou ao estádio, mas assisto na televisão.
o futebol antigamente era realmente uma coisa de paixão, né? A pessoa amava a camisa. A gente vê aí que algumas décadas atrás, alguns jogadores nem tinham uma remuneração que compensava, né, ser jogador. Tinha amor no futebol. E depois, hoje, o jogador ganha um absurdo, ganha mais que uma empresa, né? Os caras até analfabeto, né? Então, no nosso tempo, nós comprávamos o material, fazíamos vaquinha para comprar bola para o jogo de camisa. Aí veio o Antônio Ascioli, que tinha um cartório, começou a tomar conta do Atlético, ele começou a dar todas as coisas. Então, quando murou o Atlético, passou para o estádio, e aí eu saí com uma relação, uma lista em Campinas, dos comerciantes e tudo, procurando para pôr o nome de estádio Antônio Ascioli. Eles queriam pôr o nome de Friedenreich. Friedenreich foi um jogador alemão, que foi famoso na época de 20, né? Ele deu um chute tão violento que o goleiro era o irmão dele, bateu e morreu. Saiu sangue para todo lado. Queria pôr. Agora, então, mas foi o Ascioli que era o dono do Atlético, ele que ajudou, ele que levou. Então, eu sei que essa lista, peguei 132 assinaturas. Então, Antônio Ascioli foi eu que consegui pôr o nome lá. O futebol é um movimento popular. E o folclore também. O senhor acha que o goiano, ele valoriza o folclore? Você sabe que Goiânia é uma cidade cosmopolita, foi feita só com gente de fora. Então, no interior, todo o povo, tudo parente, tudo, né? E Goiânia é diferente. Aqui em Goiânia tem tudo quanto é coisa que você quiser do mundo inteiro, porque é uma cidade cosmopolita, foi feita com gente de fora. Então, o folclore não é aqui de Goiânia, é de Goiás. Então, no interior tem o folclore muito forte. As cavalhadas de Pirenópolis são as maiores que tem no mundo, não tem onde se realiza cavalhada, na Espanha, né? Em Portugal não é igual a Pirenópolis, segue Palmeiras de Goiás, né? Depois o Santa Cruz. Então nós temos em Goiás Velho lá tem a procissão lá dos viracocos lá, que é do fogaréu. São coisas também que não tem um país que faz uma tão bem feita igual lá. Então, folclore é isso. Folclore é a ciência do povo, né? Mas é tradição, vem lá de trás e tal. Então, Goiânia ainda não tem tradição. Porque uma pessoa com 82 anos é velha, mas uma cidade é uma criança. E Goiânia tem 82 anos, é criança, né? Então, não tem tradição ainda. A música em Goiás, principalmente a música clássica, ela tem avançado muito. Infelizmente, nós perdemos esses dias o Joaquim Jaime. O senhor conheceu e acompanhou o trabalho dele? Demais, vai ser demais. Por exemplo, aqui em Goiás é o ninho dos grandes sertanejos. Mas o cara fazer sucesso tem que ir para São Paulo. Então, as raízes dele são aqui, mas faz sucesso lá. Então, o Bazar Paulistinha gravou todos esses artistas antigos, Lindomar Castilho, Eli Camargo, Trio da Vitória, disco oficial. Que naquele tempo é de 78, duas músicas, uma de cada lado. O artista que tivesse um disco daquele, era igual um médico ter um diploma na parede, né? O disco que abria espaço para show, para essas coisas, que ninguém ganhava nada. Então passou com o disco. Então nós somos pioneiros, gravamos todos esses artistas. Se você for lá em casa, eu tenho um instituto, Mariana Hortêncio, educacional e cultural. Então nós temos as fotos de todas as coisas, a história de todas essas coisas de Goiânia, da música. Bom, e você falou sobre o Joaquim. Joaquim foi até preso, fugiu lá para o Paraguai, Uruguai, casou lá. Então era um cara assim, meio solto, mas era um grande maestro, sabe? Grande maestro, mas um cara assim, sem muita coisa, sem muita, não fazia questão de se apresentar e tal, igual os outros são. Eu tenho ido frequentemente nos eventos da Orquestra Sinfônica e da Filarmônica também, né, e dos concertos de câmara. Então, Goiás tem proporcionado, para quem gosta da música clássica e erudita, uma opção e gratuita, né? Muito grande. Goiás avançou muito na música. E eu costumo dizer que o artigo mais luxuoso que eu tenho acesso são os clássicos universais, tanto da música como da literatura. E falando de literatura, Bariani,
Qual é o lado mais reconhecido do escritor? Bom, o escritor, ele tem escritor que é nato, né? Já nasce para aquilo, então os escritores são feitos. O cara que estuda muito passa a escrever. E tem gente que é quase analfabeto e é bom escritor. Agora, assim, um bom cantador de caso nunca é um bom escritor, e nem um bom escritor nunca é um bom contador de caso. Então, a literatura, ela depende da cultura da pessoa. O Carvalho Ramos, que o primeiro livro dele foi Tropas e Boiadas, foi em 1917, vai fazer 100 anos agora, vai ser uma edição nova, Tropas e Boiadas. Ele tinha 17 anos, começou a escrever naquela época, né, em Goiás, não tinha nem biblioteca nem nada, o livro dele até hoje, copiado, tem várias antologias, tudo tirado do livro dele. Então, em Goiás, depois veio Bernardo Ellis, Carlos Bernardo e tal, nós viemos. E, como eu te falei, Goiás é uma cidade cosmopolita, feita por gente de fora. Então, aqui tem de tudo, sabe? Não tem nada original, tudo aqui é de tudo. Que Goiânia, nós, por exemplo, paulistas, nós plantamos horta, aquelas coisas. E os goianos falam, os paulistas são coelhos, eles comem folha, sabe? Então, porque a alimentação aqui era trivial. Trivial é arroz, feijão e carne, né? Poucos farinha de mandioca, com uma pitada de couve, uma coisa e tal. Então, arroz, feijão e carne. Então, essa evolução, hoje você encontra restaurante aqui de todas as coisas, porque é uma cidade feita com gente de fora. Bariani, quando e como você começou a escrever? Sabe o que é? A gente escreve, como eu te falei, quem tem aquele índole para escrever, nossa, assim, eu desde menino, eu gostava de ler. Quem não lê, não escreve. Está na cara. E não tem escola de escritor, não. Você nunca viu escola de escritor. Escola de escritor são livro, leitura. Você vai lendo, você lê uma história que você gosta, se inspira no outro, lembra de um caso, aquela coisa. Então, quem escreve, mas pelo regionalismo, por exemplo, é quem já nasce com aquela índole de escrever. Aí eu gostava muito de ler a história da carochinha, a história daquelas coisas. E lá em São Paulo tinha um jornal chamado O Tempo. O jornal tinha mais de 100 anos, O Tempo. E tinha uma coluna do dia, que era todo dia publicava um conto. Então você mandava para lá, se você publicasse aquele conto, eles mandariam um livro de brochura, de presente, aquela coisa e tal. Aí eu ganhei 14 vezes lá. E depois tinha um outro tal Luiz Franceschini que tinha ganhado 10 vezes. Aí o jornal ia fazer, tinha mais gente que tinha ganhado muitos prêmios. O jornal ia fazer assim, um livro chamado 60 contos por 20 cruzeiros, um trocadilho, 60 contos por 20 cruzeiros. Se aquele jornal tinha mais de 100 anos, ela que está composto, meus 14 mais os 10 do Luiz Franceschini, o jornal foi para falência. Aí precisou de sair o livro, as nossas expensas, um papel em linha d'água. Linha d'água é um papel subsidiado para o jornal, é proibido fazer livro, né? O nosso saiu assim, porque foi o primeiro. Aí então comecei assim com esse livro chamado Que Foi Pelo Sertão. Depois escrevi Sertão, Rio a Terra, Sertão Sem Fim, e foi indo e tal, e tal, e tal, e tal. O Goiás, grande compositor, Goiás, ele escreveu Saudade de Goiás, que é falando sobre o meu livro Sertão Sem Fim, e eu fui por aí. Hoje eu estou com 50 livros com esses 4 aqui já, e tem mais 7 para sair, estou escrevendo todo dia. Agora nós vamos falar dessa última obra sua, tá bom? Antigamente o acesso à publicação era muito complicada, né? A primeira obra a ser publicada nos tempos mais modernos foi a Bíblia, e o trabalho era gigantesco da tipografia. O senhor pode falar para a gente assim, como que foi essa evolução tecnológica nessa área do jornalismo e da impressão de livros? Esse negócio de religião é uma coisa que não se discute, porque naquele tempo o povo era tudo analfabeto. Jesus Cristo pregou na Galileia, ela tinha 1.500 habitantes, quase tudo analfabeto, e aí inventaram tanta coisa, né? Tanta coisa sobre Jesus. Como é que ele foi fazer com 3 anos de vida? Não tinha ninguém para tomar nota lá, esse mundo de coisa que tem. Então eu acho que é tudo inventado, mas tudo baseado em alguma coisa e na fé, que a grande coisa se chama fé. Quem não tem fé está perdido, sabe?
A fé muitas vezes você está no fundo do poço, mas você tem fé, você tem quem te puxa para cima. Então a Bíblia foi um livro, é o livro mais vendido hoje, né? Que Bíblia em hebraico quer dizer o livro, não é? Quer dizer, o livro. Então, e depois foi saindo, saindo várias coisas, contos de histórias de infantil e tal, literatura. E aqui no Brasil, ele teve a Semana da Moderna de 1922, e que aboliu a rima, aboliu a métrica, tudo, e todo mundo virou escritor, todo mundo virou poeta, porque não estava preso na cima, aquelas coisas. Então, a evolução é muito grande. Agora, a internet está acabando com o livro. Você não consegue vender livro. Todo mundo está na internet lendo livro. Então, é um negócio, uma evolução e que você não explica por quê. E como é que era feito o jornal antigamente? As máquinas, como é que elas eram? Jornal é com tipo. Eu pegava uma plancha assim e vinha com... Bom, primeiro tinha uma fundição, né? Que fundia os tipos ali no chumbo, e aí pegava aquela letrinha e ia compondo num quadro assim, puxado, fazia a frase e era impresso assim, né? Hoje você faz tudo digitado, aquela coisa que melhorou muito. Então, eu escrevia à mão, depois passei a escrever à máquina, depois passei a passar para o computador, e hoje você já manda para o jornal, o negócio direto, virou uma coisa... Então, essa evolução é dos 80 anos para cá. Antes disso, aí eu não tinha nem guardanapo na mesa, o povo enxugava na manga da camisa, que não tinha educação, o garfo só tinha não tinha quatro, só tinha um, e as facas de mesa não tinha serra, né? Então a evolução foi muito grande daqui para cá, porque uns 80 anos para trás o mundo era parado, não tinha invenção, não tinha nada. Qual é o livro que mais te marcou, que você escreveu? Bom, igual o filho, qual é o filho que você mais gosta? Eu tenho 6, não sei. Mas acontece que eu tenho uma cozinha goiana, inclusive eu tenho lá uma foto lá, grande, o Papa Francisco está com o meu livro na mão, da cozinha goiana. Alguém levou lá para ele. Então esse livro aqui, que eu antes, eu procurando na década de 1950, eu vendo que esse progresso, essa evolução dessa tecnologia avançada ia acabar com as tradições, ia acabar com o folclore e tudo. Daqui a uns tempos ninguém ia saber nada. Então eu falei, então eu vou registrar tudo que eu souber sobre a cultura popular aqui no Centro-Oeste, e depois que eu publicar o livro, se acabou, quem quiser saber vai ver no livro. Aí eu fiz a Cozinha Goiana, comecei em 67, já está na 8ª edição, eu fiz o Dicionário do Brasil Central, eu fiz a Cartilha do Folclore Brasileiro, eu fiz a Medicina Popular do Centro-Oeste e fiz a Cartilha do Folclore Brasileiro. Com o dicionário eu ganhei o prêmio da Associação Paulista Crítico de Arte, com a Cartilha eu ganhei o prêmio da Academia Brasileira de Letra, então, e com os 3 eu ganhei o prêmio agora do IFAM, que foi de R$30 mil, primeira vez que eu ganhei dinheiro. Ah, é? O resto sempre é feito livro, o resto não vende, aquele trem, é coisa. O Bariani, que muito tem orgulhado Goiás, além de escritor de sucesso, é também compositor de várias letras de música. Conte-nos um pouco mais sobre esse outro lado seu literário. Não, eu só letra não, eu faço letra e música junto. Mas eu não sei fazer nenhuma clave de sol. Minha coisa é tudo de ouvido. Então eu já gravei mais de 100 músicas, eu tenho mais de 100 músicas gravadas, e com muitos artistas famosos, violeiros, essas coisas. Então eu tenho o Hino de Brasília, né? No disco eu estou até junto com o Juscelino, porque ele deu um depoimento sobre Brasília para pôr no disco. Depois eu fiz o Hino dos Direitos Humanos, gravado com a Universidade Federal de Goiás, e vim fazendo, tem um CD gravado só com Lindomar Castilho, um CD só gravado com Josafá Nascimento, outro só com a Maria Júlia Franco, e então eu tenho vários, todas essas folias que cantam por aí são minhas, quase todas são, sabe?
Então eu sou assim, eu não sei música nem nada, faço tudo de ouvido, mas eu faço letra e música juntos. E qual que é a sua canção preferida? A canção? Bom, eu tenho uma que foi a primeira que eu gravei com o Josafá Nascimento, que se chama Não Saberei Sofrer. De vez em quando eu encontro as pessoas subindo e cantando minha música, sabe? Mas essa faz muito... O senhor pode dar uma palhinha pra gente? Hein? O senhor pode dar uma palhinha pra gente? Mas eu não sei cantar, Mas assovia. Da folia? Assovia. Da minha autoria? Assovia. Pois é, perguntaram por que não amo isso alguém, eu respondi, desse mal eu já não clamo, pois por amor eu já perdi. E vai ainda, gravação Josafá, todo mundo sabe, gravei com mais de 10 artistas, mas naquele tempo, na década de 60. E foi o Lindomar Castilho, canta, eu tenho a Maria, né, que é interpretada por ele, uma gravadora chamada DRG, fez 40 anos, então as músicas principais desse CD também a Maria canta com o Lindomar Castilho. Então, tem esses violeiros todos, essa moda de viola, fiz muita coisa. E se você for lá, você vai ver o tanto de coisa que eu fiz que eu nem me lembro mais. O Bariani, ele, além de compositor e escritor, letrista, ele também é comerciante. Com o Bazar Paulistinha, no bairro de Campinas, o senhor teve um comércio. Fale um pouco mais sobre essa experiência para a gente. Sabe o que é? Naquele tempo, nós chegamos aqui numa dificuldade muito grande, então a minha mãe era modista, ela e minhas irmãs abriram um ateliê de costura na Avenida 24 de Outubro. E então elas que costuravam para essa sociedade goianiense toda, né? Quando tinha casamento, essas coisas, eles ficavam a noite inteira, minhas irmãs e minha mãe costurando. E eu que comprava aviamento, mas quase não tinha. Você tinha em Uberlândia, lá uma loja lá do seu sítio, chamada Goiânia. É lá que tinha aviamento. Em Goiânia não existia aviamento. Aí, uma vez, eu fui campeão de corrida pelo Liceu. O Liceu disputava com o Ateneu Dom Bosco e com a polícia goiana. Aí, no dia 24 de outubro, que tinha a festa das comemorações, então nós tínhamos essas corridas, então eu ganhei. E ganhei R$500. Não, ganhei R$400. Eu sou paulista, mas não conhecia São Paulo. Aí eu fui com esse dinheiro para lá, fui ficar na casa dos parentes, e quando eu estava para vir embora, minha mãe me mandou a nota de R$500. Aí eu não sabia que já tinha passagem de volta, eu falei, vou comprar aviamento para ela. Aí meu primo falou assim, então é na rua 25 de março. Aí nós fomos lá, aí eu olhei aquelas ombreiras, né, que a gente, um chumaço assim, corta no meio, que põe naquele tempo todas as palitoras, tudo. Aí aqui em Goiânia eu comprava no alfaiate aí por R$5.000. Lá eu vi um saco assim, estava lá R$7.500, um saco cheio delas. Aí eu falei pro meu primo, não dá, lá em Goiânia é 5, aqui é R$7.500. Eu falei, não pode, é feito aqui. Eu falei, mas escuta, 5 uma, mas aqui é uma dúzia. Aí eu comprei as ombreiras, aí eu comprei os colchetes 555, que era, aqui custava R$4,50 a dúzia, 3 a dúzia, ela custava R$4,50 a grossa. Grossa são 12 dúzias, né? 144 peças. E aí então eu comprei esses R$500 nessas coisas, zíper e botões, e uma máquina de cobrir botões e tal, e vim para cá. Não, aí meu primo lá em São Paulo falou, então... E aí eu falei como é que era o preço lá, ele falou assim, então vamos montar uma loja lá. Eu falei, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho muita experiência, que eu trabalho nas casas pernambucanas desde 9 anos de idade, que eu já trabalho nas casas pernambucanas. Eu tenho muita experiência. Aí ele arrumou lá um dinheiro, vendeu um lote, deu, então nós começamos o Bazar Paulistinha. Paulistinha por causa do apelido que eu recebi no campo de futebol, né? Aproveitei, ajudei, então aí foi. Hoje nós tínhamos filiais, tinha filial em Uberlândia para todo lado. E eu ia na minha filial de Uberlândia, não tinha asfalto, eu ia de motocicleta lá. Várias vezes eu ia voltar em motocicleta aqui em Uberlândia, não tinha asfalto, não tinha nada. Então a minha luta foi muito grande. Em Brasília, foi o primeiro estabelecimento em Brasília, e o Bazar Paulistinha cresceu, e aí nós viramos o maior vendedor de discos, o maior revendedor de discos do interior do Brasil, o Bazar Paulistinha.
Porque assim, eu tinha aviamentos, mas tinha uma caixa de discos Continental, mas tinha coador de chá que tinha lá dentro. Aí chegava um freguês e falava assim, oh, vê que disco tem ali naquela caixa. Eu falei, aquilo lá não é disco, é coador de chá. Aí depois, uns 10, perguntaram, eu falei, vou mexer com disco. Fui para São Paulo, a fábrica não abria, novos clientes, eu comprei da Casa Manon com desconto muito pouco, aquela coisa. No final das contas, nós passamos a ser os maiores revendedores do Brasil. Aí eu tinha muito nome, aí eu gravava quem eu queria, sabe? Comprava 1000 discos, então foi que gravamos Josafá Nascimento, Eli Camargo, e Trio da Vitória, e esse povo todo. O senhor foi responsável por muitos anos pelo suplemento literário A Folha de Goiás, certo? Então, Bariani, qual a importância da literatura e dos jornais para a população? Sabe o que é? A crônica é o que acontece sempre. As coisas se informam as pessoas, tanto agora como no passado. E lá na Folha de Goiás, eu não escrevia na Folha de Goiás, eu compunha uma crônica sobre uma música e a pessoa lá e lia ao meio-dia. A pessoa vinha de Campinas lá e lia. Lá, no final das contas, o Jaime Câmara, estava eu, Sulino Leão, Zé Mendonça Telles e Carmen Bernardes. O Sulino Leão chamou o Domiciano de Faria e falou, olha, a crônica era só uma vez por semana. Eu quero que a crônica fique diária, eu quero esses 4 aqui, enquanto eu estiver, eu quero esses 4 aqui. Então eu comecei a escrever crônica no Popular em 1991 até 2015. Aí ele virou tabloide e tal, e não teve mais espaço para a gente, pois o pessoal dele fazia crônica, que eu ganhava lá um salário, mas meu salário era 294 mil reais. E eu ganhava na televisão 294 e no jornal 294. Depois a televisão cortou, não pagou mais, aí passei a ganhar ali. Aí o jornal não me chamou mais, eu passei a fazer crônica no Diário da Manhã, que lá a gente não recebe nada, mas é um jornal muito bom, tem muito, nós recebemos muita gente que lê e comunica a gente, muito bom, o Diário da Manhã. A nossa entrevista vai ser dividida em 2 partes, tem muito assunto ainda para a gente conversar, mas a gente não vai deixar só para o segundo programa, não. Fala rapidamente para a gente, Bariani, sobre essa sua última obra aqui, que foi lançada há poucos dias. Eu lancei no Palácio das Esmeraldas agora, mês passado. Então, com esse aqui, eu terei 50 livros publicados. Eu abranjo todo o gênero, desde o infantil, todo o gênero. E agora eu tenho mais 7 lá para sair também. Estou igual coelho. Vocês que acompanharam o nosso programa de hoje, eu quero encerrá-lo aqui com o Bariani e com a obra do Bariani. Então, não percam a oportunidade de conhecer, e no nosso próximo programa a gente tem muito assunto ainda para falar. Um grande abraço e boa noite.